era uma startup, né? Só que eu fiz um pitch na minha vida, um pitch, e ele foi o melhor de todos. Quando eu fui na Stefanini conversar com o Louro a primeira vez, e o Marco Stefanini tava lá, né? E eu falei, eu tenho que fazer um pitch pra esse cara. A gente começou com uma vontade de empreender, uma vontade de ter uma empresa de tecnologia, plano zero, bateu muita cabeça, né? Por não ter muito plano no começo, mas muito esforço. E na força de vontade, na persistência, na resiliência, a gente conseguiu superar várias e várias jornadas e ciclos que se alteraram pra gente chegar aqui. Muito básica. Fala, cara, paga as contas, depois faz uma reserva. Hoje a gente tá discutindo se é 3, 6 ou um ano. Não interessa muito ali uma reserva de emergência. Faz essa reserva, controla os custos e lá na frente você vai pensar alguma coisa. E pra mim, isso sempre foi básico pra gente. A gente nunca se questionou se deveria ter ou não uma reserva. A gente nunca se questionou. O mercado do consórcio, ele não tem um número gigantesco de administradores. Ele tem um número limitado. Sim. E a gente sempre pensou pra onde a gente vai crescer. O pessoal fala que o cavalo selado passa uma vez. No nosso caso, não. Ele passou 3 vezes. É incrível isso. Ele só virou o papel assim que tava na mesa, era o contrato com a Yamaha. O primeiro cliente que a gente ia fazer em parceria com a Newcom. Consórcio. Oi, está começando o Valor Insight, mais um podcast da Valore Brasil. Como você já sabe, eu sou Amanda Bermudes, a líder de comunicação aqui da Valore. Comigo hoje está o CEO e sócio fundador da Valore Brasil, Jaziel Pavini, o Orivaldo Primo, também sócio fundador e diretor de operações da Valore, e os nossos convidados, João Paulo Rodrigues, cofundador e diretor da New M, e Paulo Scarpellini Neto, sócio e diretor da New M. O nosso bate-papo hoje é mais que especial. Mas antes, vou dar aquela lembrada do setor e trazer um raio-x para vocês. A nossa relação com a New M começou em 2020, quando começamos a trabalhar juntos e apoiar a New M na tomada de decisões inteligentes. Ali, conhecemos a empresa que está há mais de 10 anos no mercado, no segmento de desenvolvimento de projetos de softwares corporativos, com especialização no setor de serviços financeiros e administradores de consórcio. Recentemente, teve uma aquisição estratégica pelo grupo Stefanini, mas a história dessa operação eu vou deixar para os meninos contar daqui a pouquinho no podcast. A New M integra um grupo bem importante do setor de fusões e aquisições, já que, de acordo com o relatório TTR de 2021, foram mais de 933 M&As anunciados, uma alta de 67% comparado ao ano de 2020. Já em 2022, mais precisamente, até o mês de agosto, o mercado brasileiro registrou um total de 1.518 transações anunciadas e movimentou cerca de 271 bilhões de reais, ainda de acordo com o TTR. E os setores de internet, software, IT service foi o mais atrativo do ano, com 311 transações anunciadas. Em segundo lugar, ficou o setor de indústria e software, com 220 transações. Deu para perceber que essa conversa vai ser muito mais do que sobre o setor. Então, bora para o nosso episódio e bora para o bate-papo. Olá, João, obrigado por estar aqui conosco. Paulo, obrigado. Oriva, obrigado. Prazer, mano. Estamos aí com mais um episódio do Valor Insights. É muito bom estar aqui com vocês. Como a Amanda falou, tem um gostinho especial estar com vocês. A gente sempre tenta trazer cases, né, oportunidades. Tem muitos empreendedores que nos ouvem via os meios de podcast ou nos assistem, né, dos videocasts no YouTube. E essa troca de experiência ela é muito importante, né? O nosso foco sempre é o M&A. O M&A sempre vem de histórias que vem muito antes do M&A. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Então, estou muito feliz, muito grato da presença de vocês aqui conosco hoje e compartilhando com quem está conosco, ouvindo e assistindo, poder também beber um pouquinho da fonte de tudo que aconteceu com vocês da história até o momento e falar um pouquinho de tudo que ainda vem. Então tem muitos minutos para a gente falar. Acho que começar, né, um pouquinho, a gente sempre começa contando um pouco da história de vocês, um pouquinho da vida, da trajetória. Vocês são super novos, né? Então já tem a controvérsia. já tem uma história, né? E um dia ou aí algo, talvez é o sonho de muitos empreendedores, principalmente tecnologia. Então conta um pouquinho da história de vocês, como chegaram, como formou, né, a New M. Show. Bom, a New M ela surgiu na faculdade, né? Iniciou comigo e com o Ezequiel, que é um outro sócio que hoje não está mais, né, como sócio.
A gente saiu da faculdade e montou a New M e começamos a operar. Eu falo que a New M ela teve uma fase onde ela foi estagiária, né? E depois a fase onde ela foi contratada pelo mercado, né? Porque a gente começou ali no finalzinho de 2012 e foram vários e vários anos que a gente trabalhou para entender qual que era o melhor modelo de negócio. Quando a gente começou, a gente falou assim, ó, vamos montar uma fábrica de software e vamos começar a fazer software para as pessoas e vamos começar a ganhar dinheiro e aí a gente vai ver o que acontece conforme a gente for fazendo. Então, essa foi a ideia. Surgiram algumas ideias de produto, mas por fim a gente acabou não começando com produto, a gente começou como fábrica. E aí começamos a fabricar, né, começamos a fazer projetos. Logo nessa época a gente conheceu o Paulo, né? O Paulo, ele tinha uma empresa também que ele vai falar daqui a pouquinho sobre, né? E aí ele começou a atuar com a gente, prestar serviço, então a gente já começou, né, os nossos caminhos a se cruzar. E aí ao longo dessa trajetória a gente viveu muitas fases, vou comentar algumas aqui, até que em 2020 a gente tomou a decisão, né, de começar a se preparar para um negócio como foi esse. Né, e aí tivemos a felicidade, né, de ter o negócio acontecendo com a Stefanini e também vou falar um pouquinho mais no detalhe. Mas a história é longa, né, foram muitas etapas, eu vou encurtar algumas delas para que a gente possa focar, né, na parte principal, que são os últimos anos e o que a gente tem pela frente. O ponto principal que eu quero destacar nesse início, de fato, é que a gente começou com uma vontade de empreender, uma vontade de ter uma empresa de tecnologia, plano zero, bateu muita cabeça, né, por não ter muito plano no começo, mas muito esforço. E na força de vontade, na persistência, na resiliência, a gente conseguiu superar várias e várias jornadas e ciclos que se alteraram para a gente chegar aqui. Então esse é o resumo, né, do que tangenciou a história da New M. E nesse interim aconteceram algumas coisas muito legais também na vida desse rapaz aqui, que cruzou o caminho com a gente. Dentro da faculdade. Então vocês devem conhecer o programa PIP, FAPESP, aquela coisa de fomento, né, de incentivo. Vocês têm a mesma formação. O João fez FATEC em São José do Rio Preto e eu fiz a Unesp. Então elas têm um perfil um pouco diferente, né? mas as duas de tecnologia, Eu fiquei por 8 anos num grupo de pesquisa dentro da Unesp, trabalhando com extração de conhecimento de dados, sempre a área muito acadêmica, né? E o grupo lá, ele tinha uma pegada, o João participou, muita gente que era desse grupo, formou várias empresas em São José do Rio Preto, o GBD, do professor Valêncio, lá de São José do Rio Preto. E aí ali nasceu, como o grupo tinha muito essa conexão com o ambiente externo, nasceu essa vontade, eu sempre quis empreender. E na época, quando eu acabei o mestrado, fiquei um pouco no grupo, apareceu o PIP e eu fui empreender na área de tecnologia, e aí sim incubado na mesma incubadora que então a New M estava nascendo. E aí eu empreendi na área de tecnologia. Nessa época tinha um boom muito grande das startups, né? A gente está falando aí 2015, 2014, 2016, a New M já existia nessa época, e falava-se muito das empresas de tecnologia que iam para as outras áreas, né? E aí o Quinto Andar, acho que todo mundo conhece a história do Quinto Andar, a gente inspirado no Quinto Andar, eu mudei um pouco a perspectiva, fui empreender no mercado imobiliário, no mercado de construção de casas. Mas ainda cada um pro lado. Ainda cada um pro lado, mas sempre, por ser vizinho ali, sempre os problemas, convivendo com os problemas. E aí, passado o tempo, essas empresas que eu participei tomaram rumos diferentes. Eu fui como prestador de serviço primeiro para a New M, e aí aconteceu uma movimentação societária, consegui me desvencilhar da empresa anterior, consegui fazer um investimento na New M, nos tornar sócios dele, e aí sim, ficamos os três, né, que éramos aí com o Ezequiel juntos na época, que foi onde começou esse período mais próximo, agora essa, vamos dizer, terceira fase da New M, terceira onda da New M, que foi onde aconteceu o deal e tudo mais. Então, a minha história ela é muito parecida com o pessoal que está no parque aqui. Eu ouvindo vocês falar, me surgiu assim uma curiosidade, né? Porque assim, a gente está vendo aqui empreendedores que saíram da faculdade e já foram para o mercado, mas para o mercado não trabalhar, digamos, para outros, mas já empreender, né? Que, não sei, eu tenho uma percepção no Brasil de que o empreendedorismo às vezes não é tão assim inicial, né? Às vezes a gente pensa em se formar, entrar numa grande empresa e depois, em algum momento, empreender. Sim. Vocês já tinham essa pegada empreendedora? Vocês já, durante a faculdade, já estavam pensando em empreender? Como é que foi essa... Porque assim, empreender não é uma decisão simples e fácil, né? No meu caso, assim, eu sempre pensei em ter empresa, né? Sempre, desde... É engraçado que eu nunca fiz essa pergunta pro João. Que legal, né? Legal, na resposta. Desde a época do VHS lá. Sim, inclusive, eu ia comentar isso. Inclusive, eu sempre quis empreender, né? E
a minha esposa, né, a gente namora desde 2008, então a gente tá junto há quase 15 anos já, há muito tempo, né? Então ela pegou todas as fases, ela pegou antes da New M existir, ela pegou a New M existindo, né? E ela me lembra que eu falava, né? Quando eu trabalhava na locadora, quando eu tinha lá 13, 14 anos, não conhecia ela ainda, a minha referência de sucesso, para quando eu tivesse 30 anos, era eu ser sócio do dono da locadora, tendo uma locadora, né? E locadoras não existem mais, né? Depois eu fui trabalhar numa empresa de comunicação visual e eu sonhava em comprar uma impressora de comunicação visual para ter a minha empresa de comunicação visual. Então eu sempre pensei assim em ter empresa. Apesar disso, o ímpeto para começar a New M não foi meu, foi do Ezequiel, nosso outro sócio. Foi ele que me chamou para montar uma empresa. Naquele momento eu não estava com o plano de montar uma empresa pós-faculdade. Ele me chamou e a gente começou. Mas no meu caso, assim, eu sempre é que assim, né? O foco não é esse, né? Mas tem muita história boa para contar também numa outra situação. Eu já vendi carta de Magic na escola. Aí tentaram roubar minhas cartas e me bateram. Eu briguei com o cara. Na quarta série eu vendia tabuada. E aí o meu apelido era João da Tabuada. Então, assim, eu sempre... Teve uma época que teve a plaquinha... A época que era proibido fumar, né? Ficou proibido fumar em área fechada, né, no estado de São Paulo. Sim, quando começou a lei. Quando começou, e eu trabalhava nessa empresa de comunicação visual. Aí eu falei assim, cara, todos os lugares vai ter que colocar essa placa do proibido fumar. Aí eu fui, comprei porque eu era uma empresa de comunicação visual, então eu tinha os caminhos, né? Eu comprei uma folha do material da resina, né? Mandei imprimir o adesivo, eu mesmo imprimi todas as plaquinhas, cortei as plaquinhas, peguei uma máquina de selar, coloquei as plaquinhas na seladora, fechei e saí vendendo as plaquinhas. Tinha pacote com 3, com 2. Isso eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Então, eu sempre tive esse negócio de fazer coisa para vender. Então, no meu caso especificamente, e eu acho que uma outra coisa que ajudou também, Orivaldo, que foi o seguinte, eu não conhecia o mercado. Eu não sabia como era o mercado. Então, quando eu saí da faculdade... Nem pro bem, nem pro mal. Quando eu saí da faculdade, eu não tinha uma ideia do tamanho da oportunidade que eu teria como um colaborador na iniciativa privada, entendeu? Hoje eu conheço um pouquinho mais, eu tenho ideia de onde dá para chegar, tenho ideia do que dá para ganhar sendo um colaborador. Mas quando eu saí da faculdade, eu não tinha essa visão, eu achava, era uma visão meio míope, né? Então para mim era tão natural empreender, sabe? Para mim era natural. Trabalhar, tava dentro já, né? E eu acho que isso ajudou. É do DNA, né? Do DNA. Talvez se eu soubesse que dava para ir trabalhar num grande banco, ganhar um dinheirão, não sei o que, talvez eu até não teria empreendido. Mas aí uma coisa ligou na outra, falando de mim, né? Sim. Eu nunca consegui definir quando que eu pensei em empreender, mas eu sempre tive essa vontade. Eu não venho de família, né? É muito comum as pessoas terem na família empreendedores. Eu venho de uma família onde minha mãe é dona de casa e meu pai é daquela época que se trabalhava 20 anos na mesma empresa. Ele se orgulha de falar que trabalhou 25 anos na mesma empresa. E aí não tem referência nenhuma familiar, mas durante a faculdade eu pensava muito em que eu não gostaria de trabalhar para alguém, que eu queria ter um negócio próprio. Sempre ficava isso muito forte na minha cabeça. E para mim foi um pouco difícil essa fase que o Orivaldo comentou de final de faculdade, porque nessa época o mercado estava muito aquecido de TI. Eu acabei a faculdade em 2009. Então essa minha época estava muito aquecido. E a gente em São José do Rio Preto, interior, as vagas ali não tinham uma remuneração legal. A minha turma toda, de 30 pessoas, somente eu e mais um não foi para São Paulo para entrar nos grandes bancos e nas grandes consultorias, que era onde pagava os bons salários. Então, naquele momento, eu tinha aquela sensação, cara, o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo Por quê? certo? Tô ficando para trás. Eu tô ficando para trás, porque o pessoal foi para São Paulo com um bom salário. E aí eu me vi arriscando, na época, dentro da universidade ainda, num grupo de pesquisa que não era propriamente um empreender, era uma tentativa, tinha uma pegada ali. Uma empresa júnior. Uma empresa júnior, uma espécie de empresa júnior, mas não tinha muito ali ainda o empreendedorismo. E passado ali 2, 3 anos, aí bateu mais forte pra mim ainda. Porque essa galera que foi pra São Paulo começou a ganhar bem. E aí eu tava no final do mestrado, não tinha minha empresa, porque eu fiquei pro mestrado, e bateu ali, assim, uma sensação de realmente rever o que eu tava fazendo. Montei currículo, enviei para as mesmas consultorias e recebi propostas boas, muito boas, para o que eu ganhava na época, excelentes. E aí um dia eu falei, não vou, e peguei aquilo como não vou e preciso conquistar algo tão grande quanto se eu fosse para as consultorias. E aí sim foi que eu abri, que foi a questão do PIP, e começou. Mas eu tive muitos pensamentos muito pesados, assim, de ter que... Mas para mim, no meu caso, isso envolveu muito família, né? Da família apoiar e falar, não,
Se teu coração tá mandando ficar em São José do Rio Preto e ir para uma incubadora, e é uma coisa engraçada, né? Incubadoras são vinculadas geralmente à universidade, à prefeitura. Então ela não é um ambiente maravilhoso, lindo e cheio de pompa quanto algumas empresas grandes, né? Então você passa um pouco por isso, por aceitar essa questão do empreender, né? Essa questão de aceitar a humildade, aceitar o tamanho, aceitar o salário e insistir. A gente várias vezes brinca com o salário que a gente tem, isso é muito forte de quanto tempo a gente ficou ali naquele comecinho, né? Ralando. Quanto tempo o nosso salário foi um dos menores da empresa, né? Por muito tempo. Por muitos anos. Eu ainda tive a questão do incentivo do PIP FAPESP, porque aquilo sustentava um pouco. Mas a gente usava aquilo como uma forma de... Se o PIP tinha 1 ano, a gente tentava transformar aquilo numa receita de 2 a 3 para tentar se suportar um pouquinho mais. É claro que não existe o jeito certo de empreender, né? Você tem casos e casos de pessoas que empreenderam com N idades, com N circunstâncias, né? Mas também, até para quem está assistindo, né, não se sentir mal também, porque eu acho que a gente tem que falar daquilo que foi difícil e nós temos que falar daquilo que foi fácil também. Porque senão fica sempre aquela impressão que, nossa, o cara é um herói, Superman, é um herói. Eu não sou tão bom assim. Eu, por exemplo, tive muita facilidade. Eu comecei muito novo. Eu comecei a New M com 21. Eu morei com os pais até os 26. Então, enquanto a New M não gerava nada, gerava muito pouco, eu precisava de quase nada e precisava de muito pouco, porque eu morava com os pais. Tinha pouquíssima pressão. A família apoiou muito. Você teve um bônus aí. Então, minha namorada apoiava muito. Então eu acho que é importante citar isso, que isso me ajudou muito, porque na hora que eu fui para morar para minha casa, que eu casei, que eu comecei a ter uma vida que demandava mais, foi mais ou menos quando a New M já estava mais madura e conseguiu. Então, isso ajudou pra caramba também, sem dúvida. É uma tremenda história, uma história muito boa. Por isso que é legal compartilhar, né? Quem tá ouvindo e quem tá assistindo consegue ver os dois caminhos ali, né? A gente tá falando um caminho aqui de sucesso, né? Que é o que vocês vão comentar. Isso tem a ver muito também com a gente sempre comenta isso, né? Isso tem muita relação com os M&As. Você falou assim, há 10 anos atrás, o espaço de tempo é curto, mas tem muita diferença, né? O incentivo que vocês tinham naquele momento para empreender, por mais que tinha uma incubadora, né? Hoje tem aceleradoras, hoje tem programas de aceleração online, a gente consegue fazer uma aceleração com uma instituição norte-americana, tem um podcast, tem empreendedores falando. Muito então, conteúdo. Isso ajuda muito, né? Isso faz muito. Mas vocês conseguiram performar, né? E vencer essas barreiras. Por isso que é gostoso ouvir, né, as dificuldades, né? Vocês falarem as dificuldades, falam assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena vencer aquele desafio, valeu a pena por estarem aqui, por toda a perspectiva que vocês têm, né? Que eu acho que isso é fundamental, né? Principal. Aí quando o Paulo entrou, porque até então era fábrica de software, né? Teve um momento que vocês tiveram um produto, né? Sim. Foi antes do Paulo? Foi antes do Paulo. Tá. Vocês já estavam criando um produto. O produto foi rápido. A gente começou a fazer fábrica e aí a gente foi convidado a fazer um aplicativo de vendas para Facchini, né? Que tem a região aqui. Aí a gente foi convidado a fazer um aplicativo de vendas para uma empresa XPTO. E aí um aplicativo de vendas para uma empresa XPTO. E aí... essa é legal de contar, né? Essa vai estar no livro. Eu recebi uma ligação, né, de um amigo nosso. João, tem um cliente assim assado, do ramo tal, e ele queria saber se vocês têm um produto de força de vendas. E a gente já tinha conversado sobre ter um produto de força de vendas. A gente já tinha esse plano, porque nós já tínhamos feito muitos aplicativos de força de vendas, mas não tinha produtizado ainda. Né? E aí eu falei, eu já tinha combinado isso na época com o sócio, né? Temos um produto de força de venda. Sem ter. Vamos mostrar. E aí agendamos a reunião para apresentar. Falei, e agora? O que eu faço? Era em outra cidade a reunião. Aí eu entrei no Google Play e procurei aplicativos semelhantes ao que a gente queria fazer. E achei um lá, que era do jeitinho que a gente queria fazer. Pus ele no meu celular e fui apresentar. Isso é um João Paulo de 22 anos, totalmente inconsequente. Hoje eu não faço uma loucura dessa jamais, mas lá em 2013, né, eu me permiti fazer isso. E aí eu peguei o aplicativo, e aí em cima assim do celular era o logo do aplicativo, né, do concorrente. Então eu apresentei o tempo todo com o dedo tampando assim o logo, entendeu? E aí é o nosso app aqui, ó, você faz a venda aqui, você cadastra o cliente e tal, não sei o quê. E deu certo, eles compraram. Foi o primeiro cliente, ficou com a gente por muitos anos, depois a empresa acabou fechando na pandemia, mas eles ficaram com a gente por muitos anos. E quando a gente fez esse negócio, eu liguei pro Ezequiel, que era o antigo sócio na época, e eu falei assim, Ezequiel, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Tá? A boa é que a gente fechou o negócio e eles compraram o software. A ruim é que nós temos 90 dias para fazer esse software. E o cronômetro já está rodando. E o cronômetro já está rodando.
E é tão surreal essa história, ela parece história de livro, né? De coach e tal. E foi desse jeito que aconteceu. Né? E aí foi o nosso primeiro cliente. Não deu para fazer em 90 dias, evidentemente. Demorou 6 meses para fazer. O cliente acreditou na gente, a gente fez o produto, entregou. Eles ficaram cliente nosso por 7 anos e só fechou o contrato quando a empresa fechou na pandemia. Senão estaria cliente até hoje. E aí a gente começou então com o produto, Gisele. Aí já era produto de consórcio. Não era de consórcio. Não era de consórcio. Isso. Aí era um produto de força de vendas para confecção. Tá. Eu vou contar essa parte mais dinâmica porque é muitos anos, né? Se eu estender aqui, a gente começou confecção, né? E aí eu acho que é uma outra passagem legal também de compartilhar, de aprendizado, né? Para todo mundo. A gente estava bem, a gente tinha 12, a gente estava super bem, né? E aí, a gente fechou um contrato com uma empresa de consórcio, né? Consórcio Canopus, né? E a gente atendia a Canopus de consórcio, né? E tinha todos os outros clientes de confecção. Então, Canopus era a única marca, né? E eu digo aqui o nome com prazer, porque foi o cliente que nos projetou para o mercado de consórcio. O Canopus era uma vertente da nossa empresa, que gerava resultado, mas que não era o nosso foco. O nosso foco era a confecção. Quando, num determinado momento, lá para 2015, o consórcio Canopus falou assim, eu tenho um parceiro muito grande de software, que seria a Newcom, e eles querem conhecer vocês, no início do ano, isso. Só que a gente olhou e falou assim, cara, a gente está tão bem, empresário de sucesso, trabalhando na área de confecção, 12 funcionários, exemplo, a família admira, os amigos, né? Vamos ficar no nosso ramo de confecção. E não fomos. Quando foi no meio do ano, eles convidaram mais uma vez a gente para ir lá na Newcom, conhecer a Newcom. E a gente olhou e falou assim, pô, mas 12 colaboradores, empresários de sucesso, não tem necessidade, né? Tá tudo tão bem, Tá né? tudo tão bem, né? E não fomos. Por isso que o fala. cavalo passou. Isso que eu ia falar, Urivaldo. O pessoal fala que o cavalo selado passa uma vez. No nosso caso, não. Ele passou 3 vezes. Legal. É incrível isso. Quando foi o final do ano, o nosso cliente, o Rogério, da Consórcio Canopus, pegou a gente, pôs no carro, obrigado, e levou a gente para conhecer essa empresa, que é a Newcom, do Celso Andriani. E aí a gente chegou lá na Newcom, o Celso conversou com a gente, e aí nos conheceu, a gente gostou, né? A gente gostou da empresa, ele gostou da gente, né? E aí quando terminou a reunião, ele estava com o papel em cima da mesa assim, durante toda a reunião. Quando terminou a reunião, né? Ele todo, né? O cara ter uma empresa daquele tamanho não é à toa, né? O cara sabe vender também, né? Ele só virou o papel assim que tava na mesa, era o contrato com a Yamaha. Primeiro cliente que a gente ia fazer em parceria com a Newcom. Consórcio Yamaha. Consórcio Yamaha, exatamente. E aí entramos em consórcio. Aí, de 12 colaboradores, agora a gente está com 53, 54, alguma coisa assim. Então, naquele momento, a gente achava que a gente estava perto de um patamar que estava bom, né? Mas a gente não imaginava o que ia acontecer. E aí sim, agora sim. Aí a nova fase. Aí essa é a terceira fase que o Paulo falou. E aí tem muito mais cara de produto. Total. Diversificando os Aí produtos. vocês dentro de um escalaram, nicho, foram né? crescendo, tendo mais clientes, Isso, tendo exatamente. mais visibilidades. Exatamente. Visibilidade. E aí, Exatamente. Virou a chave. viramos a esse chave para mercado. consórcio Exato. gradualmente, né? O consórcio acabou sendo muito financeiramente positivo para nós e a gente começou a E aí tocar entra mais. um pouco do estar no jogo e jogar o jogo, né? Porque se tivesse parado para pensar nessa época, vamos criar a New M para o ramo de consórcio, jamais teria. Jamais. Não teria Com É, eu acho que acontecido, vocês né? fizeram, Ela tiveram foi- algumas pivotagens aí, né? Exato. Pivotou no momento certo, cresceu. Mas a gente tem os clientes de Escalou. confecção até hoje, viu? É, Deixa eu até perguntar hoje se estão lá. Até hoje. Até Estão hoje lá, Deixa eu perguntar se pagando vocês- bonitinho. ainda tem. Funciona, o sistema Funciona. funciona. É uma relação transparente. Eles sabem que não é mais nosso foco, mas a gente mantém Mantém. sempre com ética, com honra, a gente mantém a Exatamente. qualidade, entrega, atende. Uhum. Bonitinho. E de quando vocês definiram esse nicho, né, de consórcio e tinham força de venda e o Isso. aplicativo, até o dia foi quantos anos mais ou menos? 6 anos? 5, mais 6 ou menos? anos. 5, né? 6 5, anos. 6 anos. 5, isso 6 mesmo, E aí, é. conta um pouquinho, e aí, como que foi? Qual momento a questão da necessidade? O investimento foi necessidade? Era uma opção? Durante esses 6 anos, né, a gente tinha um outro sócio, né, que era o Carlos, e aí aconteceu que começou um cliente chamar o outro. Então a gente sempre foi muito abençoado nos nossos relacionamentos e a gente sempre se esforçou e batalhou muito para ter grandes entregas, entregas de valor, né? E aí a gente começou a ter clientes grandes, né? Um foi indicando o outro. E aí num determinado momento esse sócio, né, amigo nosso Carlos, ele falou assim: galera, trabalhei bastante já, quero descansar um pouquinho, quero sair, né? E aí eu e o Ezequiel conversando, a gente, puxa vida, e agora, né? E aí eu tava um dia no Parque Tecnológico, No Parque né? Tecnológico. No Parque Tecnológico de Rio Preto, e quebrando a cabeça.
a gente precisava de um novo sócio, né? Isso em 2018, né? Alguma coisa assim, 17, 18. Né? Quebrando a cabeça, precisava de um novo sócio e tal. E aí eu vi o Paulo vindo, porque o Paulo tava vindo num evento. Eu vi o Paulo vindo e o Paulo sentou do meu lado, né? Eu falei, o Paulo, Achei. Perfeito, mas perfeito. Tava aqui o tempo todo. Porque assim, ninguém tinha o conhecimento de produzir tecnologia e já tinha mostrado isso para nós tão bem quanto o Paulo. E além disso, ele era empresário, porque ele tinha tido outra empresa já. Então, ele tinha tudo o que a gente queria. A gente queria um cara técnico, que sabia fazer software, mas com um olhar de empresário que ele tinha tido. Exato. Aí eu fiz assim, cutuquei o Paulo. Ô Paulo, eu tenho um negócio para te falar depois. E aí juntou a fome com a vontade de Juntou, comer. Aí Eu tava num momento de mudança pessoal. Encaixou, e aí, né? Encaixou Deu bem. match, Claro foi que bem. nem tudo, depois que conta, é tudo não, muito lindo, lógico, né? olhando pra trás. Aí claro. a gente conversou Sim. bastante, aí Foi foi onde possibilitou a minha chegada, né? Exato. E aí o Paulo veio, né? Então ele comprou a participação do Carlos, fez um investimento na New M, né? Porque ele vendeu Foi o outra primeiro empresa. investimento da Foi o New primeiro M, investimento da New M. primeiro- Isso. Fez um investimento e aí Fechinho. somou ao time, né? E aí, para responder a pergunta do Dorivaldo, né? A gente foi cliente a cliente, o Paulo veio, isso nos deu muita robustez, a gente cresceu muito dessa forma, e aí veio a pandemia. Os primeiros 6 meses da pandemia. O período da pandemia foi um misto, porque eu particularmente ficava muito orgulhoso do quão organizado era a New M para passar aquele momento. A gente conseguiu passar uma transparência para todo mundo, que todo mundo estava preocupado, né? E a gente sempre foi um perfil o Ezequiel também, que hoje não é mais sócio, o Carlos eu não fui sócio dele, mas a gente sempre teve um perfil muito transparente de cuidar de quem estava com a gente. Eu lembro que quando teve o primeiro caso, e hoje é comum falar em trabalhar home office, naquela época não era, para a grande maioria das empresas. E aí, quando teve o primeiro caso em São José do Rio Preto, a gente instantaneamente, sem nem combinar nada, falamos, vamos mandar todo mundo para casa, não cabe trabalhar no escritório mais. E aí aquele susto. Eu lembro que a gente criou um projeto, que eu já não lembro o nome mais, que eu quero dizer que eu sempre preparava os projetos, e a gente passou a ter 2 reuniões semanais para combinar o que a gente ia fazer para passar o período da pandemia. Through the Storm. Que era para a gente preparar. E aí foi interessante porque ao passo que o mundo estava borbulhando de incerteza e todo mundo entendendo como que era o home office, o nosso mercado cresceu. E a gente continuou crescendo, conquistando cliente por cliente. As grandes contas, que a gente sempre fez aquela curva ABC de clientes, e as grandes contas que a gente considerava, elas continuaram comprando e aumentando. Sim. Continuaram comprando e aumentando. E a gente conquistando cliente a cliente do consórcio, aumentando as contas. Então, esse período de pandemia ele foi um misto. Entre a gente ter um receio, respeitar a estrutura da New M, mas ver que o crescimento dava. E aí, assim, a pandemia trouxe de tudo, né? Coisas boas, coisas ruins. A gente foi muito assediado por grandes empresas procurando nossos colaboradores, nossos funcionários, nossos amigos. A gente perdeu algumas peças. Por outro lado, a gente também conseguiu fazer um misto com o Brasil todo, né? Hoje a gente tem um pessoal do Nordeste, um pessoal do Sul. Isso dinamizou, ficou bastante espalhado. E aí, quando foi para o final da pandemia, nesse momento, aí sim a gente sentiu que a gente precisava dar ali mais alguns passos, que a gente precisava entender como que eram os próximos passos e o crescimento da New M. E aí houve também, mais uma vez, né, são ondas, também a gente começou a conversar sobre como ficaria e o que cada um dos sócios queriam, né? Então surgiu também a necessidade de uma remodelação, quando o Ezequiel quis ali seguir o caminho dele, que não era mais com a New M. E aí tivemos aí também o deal que surgiu da Newcom nesse momento também, né? Então a gente passou por um momento que a gente começou a ver para onde vamos crescer. Até pouco tempo atrás, antes do deal, sempre tivemos uma questão assim, o mercado do consórcio ele não tem um número gigantesco de administradores, ele tem um número limitado. Sim. E a gente sempre pensou para onde a gente vai crescer. E quando houve o deal da Newcom, no caso, né, quando houve o deal da Newcom, ficou claro pra gente que o mercado ia mudar algumas coisas, né? Algumas coisas iam se reencaixar dentro desse mercado. A New M era um pequeno, o nosso grande parceiro de ERP passou por uma negociação e foi adquirido por alguém. Onde ia ficar a New M? A New M iria para outro mercado, a New M iria tentar crescer junto e continuar com essa parceria. A New M ia diversificar dentro do mercado de consórcio, que é o que a gente vem fazendo muito fortemente, então nichado, mas cada vez mais diversificado. Então, esse movimento do mercado que aconteceu, junto com o movimento interno que a gente estava, fez a gente começar a pensar em alguma coisa. Aí que veio o insight, por exemplo, do M&A, ou vocês já tinham um insight do M&A veio um pouco antes?
Eu acho que Foi um pouco antes. um já pouco tinha, antes, um pouco antes já do New visualizavam Colé. que, Isso. que poderia ocorrer uma Exato, operação. Exato. ou de Era uma venda das ou grandes parcial. Era mais a longo prazo, né? Mais longo Foi prazo. no final de 2020 a gente Exato. começou a falar com a Valor, porque a gente pensava em 23 ou 24 fazer algum trabalho Exato. de venda ou investimento, alguma coisa assim. A gente queria ter um arco maior, Isso, 4 anos. 4 anos, a gente colocou, não, em 4 anos dá pra gente pensar em se juntar a um grande grupo, ou pensar fazer Receber um investimento. receber um investimento, qualquer coisa do tipo, para dar esse crescimento mais acelerado pra gente, né? E aí as coisas aceleraram um pouco por conta desse episódio, e aí sim, quando a gente procurou a Valor, procurou a assessoria, a ideia inicial era fazer uma avaliação, né, do nosso valuation pra gente sentir, né? Aquele papo que a gente teve no almoço que você nunca sabe, sempre acha que é um pouquinho que é mais, né? Você sempre acha que é mais. Então, o nosso caso era, vamos fazer um valuation para entender nosso tamanho e nosso valor no mercado. Aí a gente traz os pontos importantes de melhoria, a gente atua nesses pontos de melhoria fortemente, porque a gente vai crescer 10 vezes o valuation, essa era a meta. E aí, em 3, 4 anos, a gente dá um jeito de começar as negociações. A gente não sabia, na verdade, eu particularmente não sabia como que funcionava essa parte, como que começam as negociações. Eu sempre me perguntava muito, porque seguindo empreendedores, hoje a gente ouve falar muito de aquisições, mas eu não sabia como é que começa isso, como é que funciona e tal. E aí foi essa questão. Aí o que aconteceu foi um encurtamento, né? Na verdade, esse planejamento que era para ser um arco maior devido ao mercado. Claro, também muita coisa funcionou, né? Muita coisa foi positiva. Depois o João pode comentar um pouco mais esse período. E aí encurtou esse arco nosso. Então a gente começou a pensar a longo prazo e acabou executando ele um pouquinho mais próximo. Vocês tiveram assim, até um ponto de vista, né? Uma sacada de se preparar melhor. Porque em muitas situações a gente acaba recebendo empresas que estão com oportunidade naquele momento. Vocês citaram 3 vezes que passou e vocês souberam aproveitar. Muitas vezes isso passa e não está preparado, como vocês falaram que se prepararam, pode perder o deal. Claro. Né? E aí vocês tiveram alguns riscos, né, que a gente pôde acompanhar, como todo negócio tem, mas vocês estavam preparados, então houve uma antecipação. Acho que aí conta daí pra frente, então, que é onde a gente vai chegar no deal. Uma coisa legal de comentar sobre esse preparo é que a gente sempre reflete, depois que acontece, a gente sempre reflete, né? E uma coisa que eu percebo é que a New M, ela nasceu e caminhou até hoje e continua caminhando muito transparente e organizada. Eu acho que isso eu acho que é o que é mais forte. Eu acho que você pode falar um pouquinho mais alto, porque aí todo mundo que está ouvindo isso é importante. É legal. Porque às vezes a gente... Isso é verdade. Veja, é meio chover no molhado, né? Sim, tem uma contabilidade com acurácia. Mas é um simples parece uma feito. coisa meio básica, que todo mundo tem que ter, mas às vezes não tem. E isso dá deal Sim. breaker, né? Isso Isso interrompe. E não só de uma questão de organização, mas também de uma questão de estratégia de negócio, né? Então, sempre lucrativo, sempre performático, não com as maiores taxas de lucro, mas sempre lucrativo. Não distribuindo 100% dos lucros, né? Ter uma reserva. Isso, exatamente. Sempre priorizando o reinvestimento. Com orçamento, a gente trabalha com orçamento já desde o 6º ano da empresa, a gente tem orçamento. Entendeu? A gente tem reserva, né, para imprevisto desde sempre, praticamente. Sim. Então isso contou muito também. E isso é uma coisa que eu vejo que a maioria... A gente tem muitos amigos começando, né? E aí o pessoal... Eu sempre falo uma receita muito básica. Fala, cara, paga as contas, depois faz uma reserva. Hoje a gente tá discutindo se é 3, 6 ou um ano. Não interessa muito ali uma reserva de emergência. Faz essa reserva, controla os custos e lá na frente você vai pensar alguma coisa. E pra mim, isso sempre foi básico pra gente. A gente nunca se questionou se deveria ter ou não uma reserva. A gente nunca pensou no caixa da empresa sendo caixa pessoal. Aquela história que eu acho que a gente ouviu algumas vezes, né, do CNPJ forte e o CPF fraco, a gente passou muito por isso, porque na pessoa física a gente tinha uma vida bastante controlada e a empresa estava forte. Em alguns momentos a gente sempre foi forte financeiramente, que eu digo, né, robusta para passar. Sim. E veio a pandemia mostrou que a gente estava. E aí sim, cai nisso de a gente estava preparado em alguns aspectos, era por essa naturalidade de ser transparente e organizado. E a transparência que eu faço é que assim, que eu falo, entre os sócios, a gente sempre soube muito claro os desejos de cada um. No nível de fazer alinhamento de expectativa entre os sócios. Cara, o que você quer, para onde você vai, como é que tá a tua expectativa pessoal, o que você quer, para onde você vai. Então, quando aproximou das coisas, a casa estava organizada e a gente sabia o que cada um realmente queria. Então, o desejo de crescer é o de crescer, o desejo de realizar um pouco é o desejo de realizar um pouco, e a gente respeitou. Então, eu acho que isso foi legal. Quando a gente chegou próximo,
a gente colheu um pouco, porque é bastante pesado se manter organizado. Tem momentos. Sim, Chega uma crise, você tá com crise pessoal em casa financeira, a empresa tem caixa. É óbvio que a primeira coisa que você pensa é a empresa precisa me salvar. É 10 anos, né? Aqueles amigos nossos que entrou no banco em São Paulo lá em 2013, tá tudo milionário agora. Entendeu? Tá tudo executivo ganhando muito dinheiro. Exato. Então, sempre existe essa... Você olha e fala assim, pô, cara, eu tô aqui sempre aquém do que eu poderia, sempre. mas a empresa tá maravilhosa. E tem um fruto lá na frente. Tem, não é o empreendedor tem, claro, não tem. Você tem um fruto muito grande, mas você tem que permanecer ali acreditando naquilo. Então acho que teve muito disso, do estar organizado, foi por esse perfil nosso E o fato da gente ter contratado essa consultoria de M&A, né, um ano antes de fazer o M&A, nessa consultoria de valuation, um ano antes de fazer o M&A, foi fundamental. Sim. Porque a gente estava preparado, planejado, estruturado, documentado, organizado. Na hora que aconteceu a oportunidade, o M&A durou 8 meses, não foi rápido, né? Começou a falar com o pessoal da Stefanini em setembro, outubro e fomos concluir em junho, tá? Foi quase um ano. Isso porque a gente estava organizado. Isso porque a gente estava regulado. Né? Então, foi muito importante a gente, sem saber que ia acontecer a Stefanini, estar preparado para a Stefanini. É a vida, né? A empresa é a vida dela, independentemente isso. do M&A ou qualquer coisa, tem só que tomar aspectos positivos, né? E aí eu acho que até assim, compartilhando, né? Acho que chegamos no deal, né? Isso. Hoje tá publicado, né? A negociação, a venda, né? Vocês serem sócios da Stefanini, tocar a New M ser uma empresa do grupo Stefanini. E aí, quais desafios? Porque assim, vocês tinham uma oportunidade. A gente sempre fala isso também lá na Valore, né? A opção sempre é dos acionistas. Sim. Tipo, eu posso continuar sozinho, tenho vantagens e desvantagens. E com o meu novo sócio, eu tenho vantagens e desvantagens. Eu acho que compartilha um pouco do que foi diferencial para vocês para a tomada de decisão, o que foi positivo, o que vocês analisaram. Porque, principalmente empreendedores que nos ouvem estão passando por isso, acho que é legal ouvir a experiência de vocês até para ajudar eles a tomarem decisões inteligentes também. Antes de falar essa parte, Zé, eu acho que um negócio que é pré-deal, mas que eu acho que é importante falar também, é a importância dos relacionamentos. Sim. Né? Porque, principalmente o pessoal de tecnologia, às vezes não valoriza, né? Não valoriza Não se gosta de gente. relacionar. Não gosta de gente. Não valoriza, Gosta de computador. não valoriza viajar, visitar, olho no olho, aperto de mão, né? Mas assim, eu, João, sempre trabalhei dessa forma, desde antes da New M eu faço isso. Em 2018 eu fui para uma feira, né? Uma feira de negócios, né? E nessa feira de negócios eu conheci muitas pessoas, eu vivo falando dessa feira, né? 2019, 19, 20, tá? Eu vou nela todo ano agora. E uma das pessoas que eu conheci nessa feira era uma executiva de um banco, né? Que a gente conversou lá. E por alguns tempos a gente tentou fornecer para esse banco. E ela tinha interesse em contratar a gente, mas não deu certo. Não contratou. E ok, beleza. Acontece. Mas a gente continuou conversando, porque ela continuou trabalhando nesse ramo. Pois ela saiu desse banco e ela fez uma proposta para a Stefanini, para montar uma startup com a Stefanini. E como eu tinha amizade com ela, da época de New M, ela pediu dicas para mim, porque eu era um empresário de tecnologia, ela estava montando uma startup de tecnologia. Exato. E eu dei dicas para ela, mas eu nunca tinha qualquer intenção de fazer um negócio com a Stefanini. Eu só estava ajudando uma pessoa que, lógico, eu sabia que em algum momento lá na frente ela poderia estar em algum cliente, contratar, sei lá o que ia acontecer. E só ajudei. E aí essa empresa que ela propôs, a Stefanini, fez negócio com ela. Essa empresa caminhou mais um pouco. A Stefanini falou assim, vou montar uma torre de consórcio. E ela apresentou a gente para a Stefanini. Foi aí que a Stefanini nos descobriu. Então, semente, uma semente aí. Os pontos vão ser. Então, assim, numa feira de negócio que eu fui, de uma pessoa de 100 que eu conversei, de uma relação que eu mantive. Exato. De um give before, de ajudá-la. Exato, sem ter qualquer retorno no primeiro momento. E aí foi onde aconteceu. Então, isso foi muito importante. Certamente, sem essa relação, sem esse contato, a Stefanini não ia ter olhado para nós como olhou. Exato. Porque eles venderam a gente para a Stefanini. Já havia um relacionamento. Eles admiravam a gente, admiravam. Então, isso eu acho que foi muito importante, né? Estar preparado, ter bons relacionamentos, tudo isso contou muito. E essa questão de dar atenção aos contatos também, sem pensar naquilo. A gente faz isso a todo momento. Todo momento alguém está precisando de ajuda, um contato, em todas as empresas que a gente já passou. E é muito do perfil, principalmente do João, manter esses relacionamentos. O João faz isso com uma naturalidade muito grande e isso é o que vai abrindo portas. Às vezes, ele me mostra às vezes uma coisa que eu acho muito engraçado. Ele tem uma pessoa, às vezes, no LinkedIn ou no WhatsApp dele, e ele fez um contato há 4 anos e ele ofereceu o serviço.
E ele sempre fala, uma hora isso vai dar certo. É. E o cara chama ele 4 anos depois e fala, João, agora eu estou precisando do serviço que você me falou. É. Então tem muito disso, de plantar lá atrás, oferecer o serviço, demonstrar, oferecer ajuda, né? Às Sim. vezes, porque no final das contas também, as pessoas que a gente presta serviço, elas estão ali também construindo a carreira delas. Então elas precisam de parceiros fortes Sim. para que elas consigam crescer Exato. na carreira. E é isso que a gente acaba fazendo. A gente ajuda todos os envolvidos na cadeia produtiva das empresas e aí é onde rola esses... O Celso Andriani da Newcom, né? Foi esse grande parceiro, grande mentor nosso por muitos anos. Ele tem uma frase que eu uso ela pra mim totalmente, que ele fala assim, que é a frase do cemitério. Ele fala desse jeito. É a frase do cemitério. Nós que aqui estamos, por ti esperamos. Essa é a frase. E qual que é o conceito dessa frase, né? Nós que estamos aqui fazendo um bom trabalho, a gente está esperando você. Na hora certa, nós vamos te Vai atender. acontecer. Nós vamos fornecer. Então, grande conta, grande cliente, você não vai contratar a gente agora? Não tem problema. Uma hora. Nós que aqui estamos, por ti esperamos. E sem pressa, Vai sem acontecer. pressa. Mas e aí é fazendo, o que acontece. fazendo um trabalho de Fazendo qualidade. um trabalho né? de qualidade. Acho que a própria Sério. conexão que o Celso fez, né, com a Newcom, Total. tem a ver com o cavalo ter passado mais de uma vez. Sim. Ele não Não, insistiria, jamais sem assim, qualidade, Eu impossível. não insistiria. É, Né? aproveitou a oportunidade, Impossível, né? Total. Tem uma curiosidade que eu queria saber de vocês. Assim, vocês comentaram que foi, apesar da empresa estar tudo em dia, tudo ok, né? Foi um namoro longo aí, né? De Foi. quase um ano. Foi. Com muitas idas e vindas e tal. Para o empreendedor que está ouvindo, assistindo a gente hoje, né? Que dica que vocês dão? Assim, o que foi fundamental para que a coisa acontecesse? O que vocês entendem que fez a coisa fluir da forma como fluiu, assim? Nossa, essa é difícil. Hein? Eu acho que, assim, para mim, preponderante. Eu acho que esse é um trabalho que precisa de ajuda. É um trabalho certeza. que envolver alguém que sabe fazer esse tipo de coisa para te ajudar. Por quê? Você ouve perguntas que você não sabe exatamente se você pode responder e nem o quanto que aquilo vai te comprometer. Você não sabe exatamente como que essas coisas encaixam. Então, o primeiro ponto para mim é assim, é algo para profissionais da área, na minha opinião. Não é o tipo de negociação e não é o tipo de coisa que a gente faz dentro de casa, né? Ela tem que ter ali sempre um respaldo muito grande. E eu acho que trabalhar com aquilo que eu comentei um pouco de estar organizado e transparente em tudo, é manter o tempo todo isso, porque é só mais um período que você vai precisar ter a mesma transparência. E saber também que numa negociação você tem sempre ganhos e perdas. Né? Você vai abrir mão de alguma das coisas que você quer ali. Não vai ser igual. Não vai ser igual. Não tem como. E uma coisa muito legal que a gente fez entre os sócios, que foi que a gente colocou numa planilha. A gente é cheio das planilhas. Né? A gente colocou numa planilha o que era inegociável para cada um. Isso. E isso foi muito fácil, Legal. porque a todo momento que tinha uma renegociação, ou uma contraproposta, ou uma mudança, porque vocês participam disso a todo momento, e às vezes a negociação parece que está no final, e vem uma contraproposta mudando algumas regras do jogo ali no final. E quando você sabe aquilo que não pode tocar dos 3 sócios, estávamos em 3 no momento, Transparente. é transparente, é muito fácil de resolver. Porque eu sei, o João, não adianta vir proposta que bate nesse quesito que o João não aceita. Vocês o Paulo, se isso... importariam de dizer o que seriam esses inegociáveis? Eu fiquei curioso. Assim. Sim. Eu acho que algumas questões de valor. Valor, Valor, né? tinha questão de valor. Tem mínimos. Compromissos futuros, que Com envolvem o produto, com a com empresa. o produto, com a empresa, com a nossa vida particular, Exatamente. interesses nossos em outros negócios, né? A nossa liberdade para se manter A empreendendo. liberdade em do outros que ia ser negócios. depois, os valores estavam sim envolvidos também. E num determinado momento houve essa questão de decidir, e se for para fazer uma venda total, estávamos em 3, vai 2, vai 1. Houve também alguns acordos que envolviam pra gente modelos que a gente aceitaria, né? Então a gente tinha bem desenhado. A gente aceita total, se for assim? Não, se for assim, então Legal. tínhamos aí alguns casamentos, porque e é importante também entender se todo mundo tem o desejo de um negócio acontecer. Isso é importante. Isso é importante. Queremos. Quais são as restrições? E isso estava anotadinho pra gente. Apesar da gente voltar, era muito mais, às vezes a gente discutia 2 horas numa reunião, mas voltava no item que já estava anotado. E Pode isso, parecer exato. besteira, né? O preço, o valor, né? A concordância permanência, de o todos, formato. Formato. em seguir O ou não, formato, o formato. seguir ou Sim. Parecem coisas triviais, né? Porque Mas são você muitas não- variáveis, né? Tem que lembrar Sim. para quem vai fazer esse tipo de negócio que você tem muita muita coisa. variável. Parece que é só a variável valor, mas não é a Não variável é. O valor. valor é O valor tá ali, a forma de pagamento tá ali, Sim. a Meta, continuidade do negócio tá ali. continuidade, autonomia. E os valores variáveis também. Burnout. Isso foi novidade para mim, pelo menos.
eu não entendia muito bem esse mecanismo do empreendedor fazer ali a venda de parte ou total e ele estar atrelado àquelas metas, porque isso muda bastante as regras do jogo, né? Tá, se eu tenho meta, quem que vai ficar para tocar essas metas? Eu não posso entregar um negócio. Então, como esse eles tipo, vão alterar? como eles vão alterar? Como eles vão arbitrar no como negócio? que quem compra vai poder alterar a minha autonomia para bater essa meta, né? Então, isso foi outro ponto que para mim tocou muito a assessoria de vocês. Por quê? Sim. Porque tem coisa que você não sabe se é a regra do jogo ou se estão inventando quando você nunca passou. Hoje, se eu passar por outro processo desse... Você já sabe. Você vende uma empresa todo dia. Eu não vendo uma empresa todo dia. Então, por exemplo, o cara tá me propondo, às vezes, um earnout aqui de um percentual que eu vou receber lá na frente se bater meta. Eu nunca ouvi isso. Pra mim era, cara, faz sentido eu entrar nisso? Tá certo ou roubado? Várias vezes a gente perguntava, né? Mas é assim? É assim mesmo? E aí, claro que você acaba aceitando o que quer. Né? No nosso caso ajudou também um pouco, porque a gente fez negócio com uma empresa conhecida, uma empresa que é admirada. Então, pra gente... Tem uma reputação, tem uma reputação. Então, reputação. nós ficamos como sócios, né? Com grande relevância, com poder e autonomia para tocar. Então, a gente casou. Sim. Com a Stefanini. Exato. Então, se fosse uma venda total, você poderia ter um crivo menor, né? De pra quem você vai vender. Isso também é importante. Eu acho que muda muito. Você muda muito, um novo sócio. Exato. A gente casou com a Stefanini. Então, o fato de ser a Stefanini, que é uma empresa conhecida, admirada, o Marco Stefanini tem um histórico que em todas as faculdades de tecnologia, todo mundo conhece a história dele, porque ele foi o primeiro empreendedor de tecnologia do Brasil. Eu assistia muitos, eu comentei disso. Eu ouvia muito podcast do Marco. Dele contando. Então, era um cara que eu conhecia, eu admirava ele. E ouvia podcast. Inclusive, tem uma passagem engraçada que é o seguinte: eu nunca fui muito do startupismo, né? A New Wave, ela sempre foi fábrica de software. Então, ela nunca teve produto SaaS escalável. Então, não era um preconceito, mas eu tinha aquela invejinha, assim, sabe, do startupismo. Então, eu nunca fiz treinamento de pitch, né? Eu sei o que é um pitch, mas eu nunca fiz treinamento de pitch de raiva mesmo, porque eu não era uma startup, né? Só que eu fiz um pitch na minha vida, e ele foi o melhor de todos. Quando eu fui na Stefanini conversar com o Louro a primeira vez, e o Marco Stefanini tava lá, né? E eu falei, eu tenho que fazer um pitch pra esse cara. E não tinha proposta, não tinha nada, só tinha... Talvez nós vamos ter interesse em comprar a New M. Era só isso que tinha. Foi o pitch em sua essência, Foi o único pitch que eu fiz na minha vida, eu acho, e foi... Deu bom, né? Eu acho que deu bom, né? Aí... O Marco veio, né? O Marcelo Louro, né, que tava ali fazendo o deal todo, CFO, apresentou, esse é o João lá da empresa que eu falei, de software para consórcio. Aí eu peguei e falei, cumprimentei o Marco, né? Eu falei assim, Marco, é um prazer te conhecer, cara. Sou teu fã. Todo mundo que tá na faculdade de tecnologia ouve a sua história e fica fã do que você fez. Inspira. E eu tô feliz de estar aqui te conhecendo. E eu falei isso de coração, porque eu realmente vivi toda a minha graduação pagando pau pra história do Marco Stefanini. Então eu não tava puxando o saco dele, eu só tava contando um fato. E aí, né, ele se abriu pra mim na hora que eu falei isso. E aí eu falei, cara, é um prazer estar aqui, nós somos a New M, nós somos líder em aplicativo para força de vendas, a gente está presente em 9 das 20 maiores administradoras de consórcio e temos 200 mil usuários ativos. Prazer te conhecer. Falei só isso. É engraçado pitch. Isso, né? Porque assim, igual você, né, Paulo, que veio da academia, né? A escola nos prepara para fazer uma monografia de 20 páginas, no mínimo. De 200 páginas. E o cara fala no elevador, ó, você tem 7 segundos para me convencer. O 18º andar até o zero, exatamente. E aí deu certo, né? Então, eu acho que o fato de ser a Stefanini ajudou também, né? Respondendo a tua pergunta, né? Que dicas você dá, tá? Eu acho que, né, olhar bem para quem tá fazendo um negócio, acho que isso é fundamental. Esse alinhamento de sócio, alinhamento de sócio. E também é estudar muito o que para quem vai ficar no negócio. Né? Para quem está fazendo a venda total, talvez importe um pouquinho menos, mas estudar muito, né? Porque a gente estudou muito o que a Stefanini... Muito. Como ela compra. Por que a Stefanini compra e para quê? Né? E aí a gente teve a oportunidade de conversar com empresas que já eram do Grupo Stefanini, que passaram por algo parecido, e isso clareou muito a nossa visão, né? Ajudou. Você vê alguém que passou ali alguns anos o que você passou. Inclusive, o João vai ter a oportunidade de ser agora alguém do grupo. Me pediram para fazer isso. Pediram para falar. Então, isso facilitou também, porque aí você vê, não, funciona. Com esses caras, fazer negócio e entrar para o grupo, funciona. E uma outra coisa também que eu acho que foi fundamental é a gente não ser cabeça dura e escutar quem estava nos assessorando. Isso, porque teve algumas coisas que foram colocadas que a gente não gostou mesmo, sabe? Essa eu não posso falar, mas vocês sabem o que é, né? Que foi colocado assim, ó, a gente quer fazer e quer fazer com esse mecanismo aqui.
Aí a gente olhou assim, não, cara, peraí, não dá, não. Isso aqui é deal breaker, né? A gente aprendeu esse termo, né? Termo novo. Isso aqui não dá pra nós. Pra nós é, infelizmente, não, mas é assim que faz, é assim que é e é assim que tem que ser. Então, não vai dar, né? E uma coisa que eu acho relevante falar também, que é assim, pensar muito bem no momento de fazer isso. Porque isso tira uma energia dos sócios muito grande. Então a gente passou um período ali que, se a gente trabalhava 12, passou para 20 horas. Porque, como a negociação é longa, e você não pode deixar a empresa ir mal. Se a empresa vai mal, da empresa ir mal, sigilosa, a operação tem que continuar e não adianta, isso puxa a energia de todo mundo. A não ser que em alguma estrutura você consegue nomear alguém que não foi nosso caso. Não dá, o João tomou a frente disso, mas ele tinha que decidir com a gente, então não tinha jeito. Então, eu acho que tem que ser muito raciocinado o momento que eu quero fazer isso e talvez até num mundo ideal, se preparar para esse momento para não ter uma necessidade desse sócio na operação. Porque não tendo a necessidade desse sócio na operação, talvez dê um pouco melhor. Porque do contrário, é trabalhar, que já é dobrado, vai ser triplicado. Exatamente. Isso eu acho importante. E nos momentos, né, que a agenda não casava. Não casava a agenda, precisa. Tem que vender, tem que entregar, tem que negociar e não sabe. A gente se sente naquele programa do Silvio Santos que fica rodando os pratinhos e não deixa corre aqui, é isso aí, vai rodando. O que mais que tem? Acho que assim, que essa é o kernel, né, do podcast está aí, né? Vocês tiveram o antes e o depois, tanto com relação a planejamento, como com relação ao próprio deal breaker. Eu acho que recados importantes, né, para os empreendedores que estão passando por essa oportunidade de venda. O que vocês diriam? O que é risco de deal breaker? Acho que isso é muito, muito precioso. E só quem passou no ponta a ponta, e claro que vocês podem falar, né? Sim. Só quem passou no ponta a ponta pode falar isso com propriedade, né? Sim. Eu penso assim, né, que o que eu entendo como ponto ideal não é uma regra para todos os casos. Sim. É o que para nós funcionou bem, né? Eu acho que uma coisa que pra gente funcionou bem no deal e funciona bem em tudo, né? É ter uma postura de humildade, né? E aí, eu tenho que tomar cuidado em falar isso, porque eu não quero parecer manipulador, entendeu? Eu não quero parecer... É sincero mesmo, é honesto. Quando você tem uma postura de humildade, o teu interlocutor, ele vai menos armado. Ele vai mais desarmado, né? Porque ele percebe em você alguém que não é um ofensor, que não é um perigo, né? E eu acho que não só no deal, mas como em todos os nossos negócios, a gente procura manter essa postura de humildade. Eu acho que isso ajudou bastante. O que é uma postura de humildade? Cara, você é o grandão, eu sou o pequenininho, eu tô aqui para aprender e eu quero crescer junto com você. Me ajuda. É isso. Foi basicamente isso. É isso. Essa é a nossa tese. Porque tem muita gente que é assim, eu sou bonitão, eu sou maravilhoso, sou valioso, você que tem que me comprar, não sei o quê. Ok, talvez até dá certo, mas a nossa postura não foi essa. A nossa postura foi... Vamos fazer junto? Você me ajuda? Eu quero dar um próximo passo, né? Eu acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante. Exato. E o restante volta a falar, é manter a casa em ordem. Eu acho que estando bem preparado, eu acho que internamente é o que vai mais facilitar todo esse processo. E lembrar que, uma coisa que eu tive esse estalo durante a negociação, você vai criando ali um saldo de tudo que você faz com a empresa. De qualquer relação trabalhista, de qualquer contrato, de qualquer questão financeira. Imposto pago, né? Tributo pago, tributo não pago. Não adianta você querer apagar o teu passado ali, porque isso vai entrar na negociação. Então, por isso que eu bato na tecla do manter as coisas organizadas. Tá criando, não sei se eu vou vender, não sei se o que eu quero com aquilo. Age certo e correto. Imposto é alto, imposto é aquilo, imposto... A regra do jogo são os impostos, faça diferente, faça uma análise tributária que precisar. Mesma coisa para trabalhista, mesma coisa para financeiro, para todas essas coisas. Porque isso facilitou também. Vocês participaram da negociação, vocês sabem. Foi muito fácil lidar com alguns momentos porque a casa estava organizada. E aí, por mais que você quer, às vezes, usar o jeitinho brasileiro em algum momento... Isso vai ter uma penalidade. Não é que talvez não perca o negócio por conta disso, mas isso vai ter uma penalidade financeira, porque você vai arcar. Tem um pênalti. Tem um pênalti. E eu não tinha essa sensação. A gente tem esse negócio de que 5 anos tudo caduca, 5 anos foi... Mas não. O teu histórico tá ali, né? E é colocado na mesa o que você já fez e o que você quer fazer. Então eu acho que o manter a casa organizada para que em qualquer momento de uma venda acontecer ou não, né? Ou seja, passar para outra pessoa, empresa de qualquer forma, eu acho que é importante. Isso eu acho que uma outra coisa também que ajudou é você
isso é uma coisa ligando a outra, né? Claro. Você ter uma boa entrega e ter uma boa carteira de clientes. Porque uma das coisas que vale na New M é quando a gente fala, a gente está em 9 das 20 maiores administradores de consórcio. Com certeza. Nós somos o principal fornecedor de aplicativos. Aí você vai lá e olha assim, quem está se destacando em app de vendas? A Embracon. A Embracon, todo mundo fala da Embracon. Quem fornece para a Embracon? A New M. Quem está fazendo um trabalho fantástico em aplicativo para o consorciado? Né? Hoje o da Rodobens é um dos melhores. Quem que faz para a Rodobens? A New M. Exato. Quem que é o banco que, em vez de lançar um aplicativo junto com o Super App, que demora para sair, que não sei o que, acreditou em lançar um app apartado e hoje é um dos apps com maior potencial de gestão de consórcio para bancos, que é o Sicredi. Quem que é o fornecedor? A New M. Então, o cara quer olhar para consórcio, o cara quer olhar para oportunidades em consórcio, e para onde ele olha, ele vê a New M. Exato. Então, estar bem posicionado, ter bons contratos, ter uma boa carteira de cliente, ajudou muito. Porque tornou a gente mais desejado também. A gente já está meio indo pro final aí, para a parte final. Fala um pouquinho, acho que de futuro, né? O que vocês podem compartilhar de perspectivas? Eu sei que tem informações que são sigilosas, mas como é, né? Sim. Sócios Stefanini, em termos de perspectivas. A Stefanini até agora, né, nós estamos terminando setembro, né? Terminou Comecinho de setembro. outubro. Então, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses rodando com a Stefanini sócio. É pouco tempo, né? Mas já dá para ter uma sentida. A postura deles com a gente é impecável. Tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi apresentado está sendo cumprido. Muito soft, muito transparente, sabe? Muito próximo. Eles falam assim, a sua empresa já é performática, a sua empresa já é redonda, a sua empresa já gera resultado. Eu muito ajudo quando eu não te atrapalho. Eu não vou aí pôr o dedo no teu negócio. Eu quero potencializar o teu negócio, eu quero te ajudar. E aí é o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, gestão de RH. Eles trouxeram todo um arcabouço de conteúdo e ferramental para a gente melhorar a nossa gestão de RH. E a gente está tendo uma interação muito forte com eles. Isso está sendo bacana. Pré-vendas. O pré-vendas dele, a gente está admirado. É sensacional. Em várias circunstâncias, a gente recebe contato do além, né, de alguém do pré-venda da Stefanini, que eu nem sabia que existia, e a pessoa traz um relatório de um negócio, e aí eu vou e tá tudo do jeitinho que foi dito. Ó, João, fulano de tal acabou de contratar tal sistema, tem uma oportunidade para vocês, eu falei com ele, marquei uma reunião na quinta-feira. Desse jeito. Vai lá. Eu vou pra reunião e o cara tá interessado. Olha isso, cara. É quente, né? Não é quente. Olha que loucura. Fulana, eu vou estar em tal cidade, em tal dia, eu tô tentando uma reunião no banco tal, não tô conseguindo. Você me ajuda? Tá bom, João. Com quem que você tá falando? Eu tô falando com o ciclano. Beleza. 2 dias depois, João, consegui a reunião pra você no dia tal, hora tal. Desse jeito, cara. A gente já tá sentindo na pele uma série de coisas positivas que trouxe pra nós. Sabe? Um monte de contato reapareceu dando parabéns, sabe? Um monte de coisa. Então, só tá fazendo coisas boas, só tá impactando positivamente. Pro futuro, né? E agora, né, a Stefanini comprou um plano de negócio, ela quer que esse plano de negócio seja entregue. A gente tem um plano que utiliza o investimento que eles fizeram na gente para escalar os produtos, para ser mais relevante dentro do mercado, ser mais relevante dentro dos nossos clientes. E até esse momento a gente tem esse plano traçado para vários anos. Então, a tendência é que a gente vai dar saltos de crescimento muito acima do que a gente faria sozinho. Porque além da Stefanini ela ter entrado com recurso para a gente poder acelerar o que seria o nosso desenvolvimento, ela entrou com muito acesso. Então, o Marco fala isso, ele fala assim, quando você vai junto, o todo é mais valioso. Ele fala assim, quando você vai junto, o todo é mais valioso. Então, indo junto com uma oferta Smart Offer, que eles falam, né, uma oferta inteligente da Stefanini, a nossa parte é mais valiosa. Então, a tendência é que a gente lance mais produtos e que a gente consiga ser mais relevante no mercado e aí, com isso, crescer muito mais do que a gente já cresceria. Fundamentalmente é isso. A gente falando de negócio. Internamente... basicamente, esse crescimento, ele está totalmente relacionado com a gente diversificar um pouquinho nossos produtos, consolidar e evoluir os produtos existentes. É isso que vai suportar o crescimento a curto prazo, talvez a médio, né? Então, e esse suporte a melhoria desses produtos passa por uma expansão do nosso time. Eu acho que o desafio interno que a gente passa agora é que uma empresa de 50 pessoas, ela tem uma estrutura diferente de uma empresa de 500, de 1.000 pessoas.
Então, o desafio que a gente... Se antes o que tirava meu sono era o dia, o que tira meu sono agora... É criar musculatura. É como se formar e estruturar e contratar formar, contratar, para que a gente possa. A gente conquistou uma abertura de mercado muito grande, que é tudo isso do pré-venda e tudo que a Stefanini nos ajuda a conquistar. Só que é esperado e a gente tem que criar essa robustez. Esse é o desafio do momento. Cada momento é um desafio. Cada né? agonia no seu dia. E agora é esse. Agora a gente precisa estar robusto e conseguir replicar nas equipes, né, aquilo que a gente fez até aqui. A gente não quer tirar essa carinha de New Wave. Eu me orgulho, apesar de você falar que é difícil a empresa do interior entrar em alguns lugares, mas eu me orgulho do jeito New Wave de fazer software. E a dificuldade agora é replicar isso para os times, né? É um desafio nosso. E também, né, uma outra coisa, né, é que a gente saiu da faculdade e empreendeu, né? Então a gente nunca trafegou nos grandes players, né? A gente não foi um grande executivo. É verdade, tá mudando até o vocabulário. Então até para nós, como profissional de mercado, é muito motivante, porque, engraçado, cara, imagina, né? A gente fecha contrato agora com um grande player, né? Eu tô poupando aqui, não tô falando o nome para não gerar intriga entre eles, mas a gente fecha um contrato com um grande player e a gente participa de reuniões, assim, em situações que é inédito para nós. Esses dias eu perguntei, eu falei, a galera tá falando português, porque é muito termo para tudo que a gente faz, mas deu mas é engraçado. E lógico que na reunião eu não vislumbro, né? Eu mantenho a pose, mas eu fiz uma reunião recentemente numa circunstância, num prédio, no 28º andar, numa sala, que ela era de vidro 360, assim, era um negócio, só a porta de entrada que não era de vidro. Você lembra da incubadora, tenho certeza. Não, exatamente. E pra onde você olhava, você via São Paulo, bicho, era prédio pra todo lado, assim, sabe, era a última sala, assim, do banco, então, você olha e fala assim, cara, agora é isso. Essa é a próxima rodada, né? Agora essa é a nossa vida, né? Então, isso é muito motivante. Sabe? Olhar pra frente e ver o que tá vindo pra nós, pra todos nós. Né? E isso é o sensacional do empreender. Isso pra mim é o maravilhoso. Porque é o mais infinito. Né? Exato, porque aí você se olha, deu um próximo passo, chegou um novo desafio. É incrível. Um atrás do outro. E assim, se permite também a parte mais autoajuda, né, da conversa, né? É assim, quando eu fazia reunião, né, na indústria XPTO, né, eu tinha a mesma sensação. Quando eu fazia reunião lá na empresa X, né, lá, sei lá, de São Paulo também, mas que era um prédio de 6 andares, eu tinha a mesma sensação. Então, toda vez que eu dou esse passo, né, eu tô falando do João porque eu tô falando assim, de um sentimento pessoal, né, mas isso é uma coisa que tá em todos nós, né. Toda vez que a gente dava esse passo, eu tava muito feliz por onde a gente tava, eu tava muito feliz pelo que a gente tava construindo, e não é porque agora a gente é sócio da Stefanini, nossa, não, agora o João tá realizado. Não, eu sempre estive realizado, mesmo quando a gente vendeu aquele contrato lá que a gente nem tinha software, né? Desafiado em todos os momentos. Não, e realizado mesmo, sabe, Paulo? Que assim, estar satisfeito com o que você tem, estar satisfeito com o que você conquistou, sabe? Eu acho que isso nos conecta para conquistar mais. Porque às vezes você vê as pessoas muito chorando, muito triste, muito sofrendo, entendeu? Cara, curte um pouco, bicho. Curte o momento. Sabe? Eu acho que isso é importante, porque senão a pessoa tá assistindo e fala assim, nossa, eu só vou ser feliz quando eu fizer negócio que eu for lá no 28º andar. Não, meu irmão, não. De cada vez. É o caminho, é a jornada, não é o destino. Tem que curtir a jornada. Exatamente. Comemora. Parece bobo, mas é real, cara. É real, sabe? Nem que aí você vai trabalhar melhor, você vai funcionar melhor durante a jornada e as coisas vão acontecer completamente diferente. Muito. E o final é um trecho muito curto, né, cara? É muito curto. A jornada é gigante, você tem que aproveitar ela. Então, eu acho que isso é uma mensagem importante também a ser dita. Legal. Estamos chegando no fim. Acho que assim, eu imaginei, né? Eu tive a oportunidade muito boa e ímpar de conviver, né, com vocês. E eu acho que o podcast foi bem o que eu imaginei. Que é vocês mostrando um jeito de vocês mesmo. Obrigado pela confiança, né? Pela confiança de estarmos aqui, conversarmos um pouquinho. Tenho certeza que vai contribuir para muitos que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Parabéns, né, de novo. Acho que vocês têm uma história brilhante, um deal brilhante e um futuro brilhante, né? Fruto de tudo que vocês colocou muito bem, né, João? Tipo, vocês fizeram direitinho, isso é a essência, isso é o fim. O Stefanini vir, os investimentos são meios. Legal. E que bom poder participar desse momento de vocês. Obrigado por estar aqui conosco no Valor Insights. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Conta sempre com a gente, né? Com certeza. E com certeza teremos outros
podcasts aí com Em outros vocês momentos. para ouvir um pouco da história. Obrigado, É isso aí. Oriva. Tá Obrigado, bom? viu? Valeu, gente. Valeu. Maravilha. Até a Bom, próxima. A gente agradece também, né, o convite, né? Show. Para você falar também, lógico. Te agradece o convite, agradece a oportunidade. E assim, né, Paulo? A gente, ao longo desses anos todos, né? A gente foi muito abençoado, a gente teve pessoas fantásticas que cruzaram o nosso caminho. E sem essas pessoas a gente jamais teria conseguido o que a gente conquistou. E muitas outras pessoas a gente ainda vai conhecer e vai agregar para nós. E ter tido a oportunidade na indicação lá do Eduardo da Field Control, né? De conhecer a Valore, Verdade. pelo atendimento que vocês fizeram ao SEV, né? E ter a oportunidade de ter tido a Valore como fornecedor foi diferencial para nós, foi muito importante. Então, eu até falei antes que eu vou me segurar aqui no podcast, não vou ficar fazendo muito jabá, né? E eu não quero fazer Vai jabá, parecer mas uma é sincero, né? Que pra gente foi assim, definidor ter tido a Valore do nosso lado, nos ajudando, nos aconselhando, entendendo os nossos ânimos, principalmente quando eles iam lá para cima, quando eles iam lá para baixo. Com certeza, sem o trabalho da Valore, a gente não teria feito esse negócio. Com certeza absoluta. Claro que talvez uma outra consultoria tão boa quanto a Valore teria dado certo, teria, mas quem fez dar certo foi a Valore. Então, a gente também é grato a vocês, é grato ao excelente trabalho que foi feito. E a gente fica muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de falar isso para vocês, né? Obrigado. E que isso possa reverberar para toda a equipe da Valore, para todos os clientes da Valore que vão escutar, que vão ver isso, para os potenciais clientes, para quem está pensando em fazer um M&A, alguma coisa do gênero, saber que vocês foram vitais para que desse certo essa negociação, e a gente ainda não sabe as futuras que a gente pode fazer, né? Com certeza. Então, essa é a minha mensagem de Tenha agradecimento. mais. Isso aí. E só pra destacar, né, vocês mencionaram algumas vezes que a história da Neon é bonita, né? Vocês fazem parte dessa história, com toda certeza. Um capítulo muito legal nosso foi realizado com a parceria de vocês. Então, Que muito bom. obrigado. Que honra, né? Que bom, que honra, que honra. Fico bem feliz. Obrigado. Isso aí, E com certeza obrigado. teremos próximos. É isso aí, Com certeza. com certeza. É isso aí. Tá bom. Show. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado, Jaziel. Obrigado, João e Paulo. A conversa foi bem legal. E você, também gostou da nossa conversa? Aproveita e assiste os outros episódios do nosso podcast no YouTube ou no Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau.